Capítulo número 10 do livro de Neemias. Então, este capítulo trata sobre o acordo do povo. Eu estou construindo nesse canal uma playlist de forma bem lenta e gradual, lendo ou então tratando sobre todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, já gravei inteiramente aqui para o canal. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, o capítulo 10 do livro de Neemias trata sobre o acordo do povo. Em vista disso tudo, estávamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, então Neemias é um governador. Esse capítulo tem bastante nome, difícil inclusive. Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atu, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. Dos levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Anadad, Cadmiel e seus colegas Sebanias, Udias, Quelita, Pelaías, Anã, Micô, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Udias, Bani, Baninu. Dos líderes do povo: Parós, Paat, Moab, Elão, Zatu, Bani, Banu, Asgad, Bebai, Adonis, Bigvai, Adin, After, Zequias, Azur, Odias, Assum, Bessai, Arif, Anot, Nebai, Miquipias, Mesulão, Azir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Anoles, Pileas, Bec, Reum, Asabna, Maséias, Aias, Anã, Maluque, Aria e Banaá. Então esses são os nomes, né? O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender agora, se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dado por meio do servo de Deus, Moisés, e obedecer fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casassem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor e nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossa colheita e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem o dízimo em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos do templo do nosso Deus aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário, é onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Bom, então esse foi o capítulo 10 do livro de Neemias. No próximo vídeo, capítulo 11. No vídeo anterior, capítulo 9, deixaria aqui no final. Valeu. Capítulo número 10 do livro de Neemias. Então, este capítulo trata sobre o acordo do povo. Eu estou construindo nesse canal uma playlist de forma bem lenta e gradual, lendo ou então tratando sobre todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, já gravei inteiramente aqui para o canal. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, o capítulo 10 do livro de Neemias trata sobre o acordo do povo. Em vista disso tudo, estávamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, então Neemias é um governador. Esse capítulo tem bastante nome, difícil inclusive. Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atu, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. Dos levitas:
Jesuá, filho de Azanias, Binui dos filhos de Anadad, Cadmiel e seus colegas Sebanias, Udias, Quelita, Pelaías, Anã, Micô, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Udias, Bani, Baninu. Dos líderes do povo: Parós, Paat, Moab, Elão, Zatu, Bani, Banu, Asgad, Bebai, Adonis, Bigvai, Adin, After, Zequias, Azur, Odias, Assum, Bessai, Arif, Anot, Nebai, Miquipias, Mesulão, Azir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Anoles, Pileas, Bec, Reum, Assabna, Maséias, Aias, Anã, Maluque, Aria e Banaá. Então esses são os nomes, né? O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender agora, se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dado por meio do servo de Deus, Moisés, e obedecer fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos nossos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casassem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor e nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossa colheita e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem o dízimo em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos do templo do nosso Deus aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário, é onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Bom, então esse foi o capítulo 10 do livro de Neemias. No próximo vídeo, capítulo 11. No vídeo anterior, capítulo 9, deixaria aqui no final. Valeu. Capítulo número 10 do livro de Neemias. Então, este capítulo trata sobre o acordo do povo. Eu estou construindo nesse canal uma playlist de forma bem lenta e gradual, lendo ou então tratando sobre todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, já gravei inteiramente aqui para o canal. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, o capítulo 10 do livro de Neemias trata sobre o acordo do povo. Em vista disso tudo, estávamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, então Neemias é um governador. Esse capítulo tem bastante nome, difícil inclusive. Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atu, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. Dos levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binui dos filhos de Anadad, Cadmiel e seus colegas Sebanias, Udias, Quelita, Pelaías, Anã, Micô, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Udias, Bani, Baninu. Dos líderes do povo: Parós, Paat, Moab, Elão, Zatu, Bani, Banu, Asgad, Bebai, Adonis, Bigvai, Adin, After, Zequias, Azur, Odias, Assum, Bessai, Arif, Anot, Nebai, Miquipias, Mesulão, Azir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Anoles, Pileas, Bec, Reum, Assabna, Maséias, Aias, Anã, Maluque, Aria e Banaá. Então esses são os nomes, né? O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender agora, se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dado por meio do servo de Deus, Moisés, e obedecer fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos
do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos nossos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casassem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor e nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossa colheita e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem o dízimo em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos do templo do nosso Deus aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário, é onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Bom, então esse foi o capítulo 10 do livro de Neemias. No próximo vídeo, capítulo 11. No vídeo anterior, capítulo 9, deixaria aqui no final. Valeu. Capítulo número 10 do livro de Neemias. Então, este capítulo trata sobre o acordo do povo. Eu estou construindo nesse canal uma playlist de forma bem lenta e gradual, lendo ou então tratando sobre todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, já gravei inteiramente aqui para o canal. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, o capítulo 10 do livro de Neemias trata sobre o acordo do povo. Em vista disso tudo, estávamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, então Neemias é um governador. Esse capítulo tem bastante nome, difícil inclusive. Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atu, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. Dos levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Anadad, Cadmiel e seus colegas, Sebanias, Udias, Quelita, Pelaías, Anã, Micô, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Udias, Bani, Baninu. Dos líderes do povo: Parós, Paat, Moab, Elão, Zatu, Bani, Banu, Asgad, Bebai, Adonis, Bigvai, Adin, After, Zequias, Azur, Odias, Assum, Bessai, Arif, Anote, Nebai, Miquipias, Mesulão, Azir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Anoles, Pileas, Bec, Reum, Assabna, Maséias, Aias, Anã, Maluque, Aria e Banaá. Então esses são os nomes, né? O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender agora, se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dado por meio do servo de Deus, Moisés, e obedecer fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos nossos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casassem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor e nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossa colheita e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei,
traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem o dízimo em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos do templo do nosso Deus aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário, é onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Bom, então esse foi o capítulo 10 do livro de Neemias. No próximo vídeo, capítulo 11. No vídeo anterior, capítulo 9, deixaria aqui no final. Valeu. Capítulo número 10 do livro de Neemias. Então, este capítulo trata sobre o acordo do povo. Eu estou construindo nesse canal uma playlist de forma bem lenta e gradual, lendo ou então tratando sobre todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, já gravei inteiramente aqui para o canal. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, o capítulo 10 do livro de Neemias trata sobre o acordo do povo. Em vista disso tudo, estávamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, então Neemias é um governador. Esse capítulo tem bastante nome, difícil inclusive. Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atu, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. Dos levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Anadad, Cadmiel e seus colegas, Sebanias, Udias, Quelita, Pelaías, Anã, Micô, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Udias, Bani, Baninu. Dos líderes do povo: Parós, Paat, Moab, Elão, Zatu, Bani, Banu, Asgad, Bebai, Adonis, Bigvai, Adin, After, Zequias, Azur, Odias, Assum, Bessai, Arif, Anot, Nebai, Miquipias, Mesulão, Azir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Anoles, Pileas, Bec, Reum, Assabna, Maséias, Aias, Anã, Maluque, Aria e Banaá. Então esses são os nomes, né? O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender agora, se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dado por meio do servo de Deus, Moisés, e obedecer fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos nossos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casassem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor e nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossa colheita e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem o dízimo em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos do templo do nosso Deus aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário, é onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Bom, então esse foi o capítulo 10 do livro de Neemias. No próximo vídeo, capítulo 11. No vídeo anterior, capítulo 9, deixaria aqui no final. Valeu. Capítulo número 10 do livro de Neemias. Então este capítulo trata sobre o acordo do povo. Eu estou construindo nesse canal uma playlist de forma bem lenta e gradual, lendo ou então tratando sobre todos os capítulos da Bíblia, livro por livro.
eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, já gravei inteiramente aqui para o canal. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, o capítulo 10 do livro de Neemias trata sobre o acordo do povo. Em vista disso tudo, estávamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, então Neemias é um governador. Esse capítulo tem bastante nome, difícil inclusive. Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atu, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. Dos levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Anadad, Cadmiel e seus colegas Sebanias, Udias, Quelita, Pelaías, Anã, Micô, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Udias, Bani, Baninu. Dos líderes do povo: Parós, Paat, Moab, Elão, Zatu, Bani, Banu, Asgad, Bebai, Adonis, Bigvai, Adin, After, Zequias, Azur, Odias, Assum, Bessai, Arif, Anot, Nebai, Miquipias, Mesulão, Azir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Anoles, Pileas, Bec, Reum, Asabna, Maséias, Aias, Anã, Maluque, Aria e Banaá. Então esses são os nomes, né? O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender agora, se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dado por meio do servo de Deus, Moisés, e obedecer fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos novos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casassem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova, das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor e nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossa colheita e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem o dízimo em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos do templo do nosso Deus aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário, é onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Bom, então esse foi o capítulo 10 do livro de Neemias. No próximo vídeo, o capítulo 11. No vídeo anterior, capítulo 9, deixaria aqui no final. Valeu. Capítulo número 10 do livro de Neemias. Então, este capítulo trata sobre o acordo do povo. Eu estou construindo nesse canal uma playlist de forma bem lenta e gradual, lendo ou então tratando sobre todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, já gravei inteiramente aqui para o canal. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, o capítulo 10 do livro de Neemias trata sobre o acordo do povo. Em vista disso tudo, estávamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, então Neemias é um governador. Esse capítulo tem bastante nome, difícil inclusive. Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atu, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. Dos levitas:
Jesuá, filho de Azanias, Binui dos filhos de Anadad, Cadmiel e seus colegas Sebanias, Udias, Quelita, Pelaías, Anã, Micô, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Udias, Bani, Baninu. Dos líderes do povo: Parós, Paat, Moab, Elão, Zatu, Bani, Banu, Asgad, Bebai, Adonis, Bigvai, Adin, After, Zequias, Azur, Odias, Assum, Bessai, Arif, Anot, Nebai, Miquipias, Mesulão, Azir, Mesazabel, Mesezabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Anones, Pileas, Bec, Reum, Assabna, Maséias, Aias, Anã, Maluque, Aria e Banaá. Então esses são os nomes, né? O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender agora, se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dado por meio do servo de Deus, Moisés, e obedecer fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos nossos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casassem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor e nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossa colheita e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem o dízimo em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos do templo do nosso Deus aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário, é onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Bom, então esse foi o capítulo 10 do livro de Neemias. No próximo vídeo, capítulo 11. No vídeo anterior, capítulo 9, deixaria aqui no final. Valeu. Capítulo número 10 do livro de Neemias. Então, este capítulo trata sobre o acordo do povo. Eu estou construindo nesse canal uma playlist de forma bem lenta e gradual, lendo ou então tratando sobre todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, já gravei inteiramente aqui para o canal. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, o capítulo 10 do livro de Neemias trata sobre o acordo do povo. Em vista disso tudo, estávamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, então Neemias é um governador. Esse capítulo tem bastante nome, difícil inclusive. Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atu, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. Dos levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binui dos filhos de Anadad, Cadmiel e seus colegas Sebanias, Udias, Quelita, Pelaías, Anã, Micô, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Udias, Bani, Baninu. Dos líderes do povo: Parós, Paat, Moab, Elão, Zatu, Bani, Banu, Asgad, Bebai, Adonis, Bigvai, Adin, After, Zequias, Azur, Odias, Assum, Bessai, Arif, Anot, Nebai, Miquipias, Mesulão, Azir, Mesezabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Anones, Pileas, Bec, Reum, Assabna, Maséias, Aias, Anã, Maluque, Aria e Banaá. Então esses são os nomes, né? O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores
do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender agora, se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dado por meio do servo de Deus, Moisés, e obedecer fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos nossos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casassem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor e nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossa colheita e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que